Hora de falar sobre o São Paulo. Tenho contado para vocês que a busca do tricolor por reforços para a temporada de 2026 já começou. O São Paulo tem como prioridade a contratação de atletas no mês de janeiro, até porque o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista começam quase que simultaneamente. Diante desse cenário, São Paulo vai focar esforços em trazer seus principais reforços na primeira janela de transferências, mas com uma observação importante. Depois da reunião nessa quarta-feira entre diretoria e o técnico Hernan Crespo, ficou definido que o São Paulo vai priorizar atletas jovens, com intensidade e pouco histórico de lesões. Os veteranos só serão contratados em último caso. Tudo para evitar que atletas como Oscar, Lucas Moura, Luiz Gustavo e Caleri sofram com contratações. O São Paulo contratou muitos veteranos nos últimos tempos e passou a ter uma série de atletas machucados. A gente pode incluir também o Wendel, mais um jogador com mais de 30 anos de idade e que frequentou com bastante frequência o departamento médico nessa temporada. Até por isso, o São Paulo vai focar esforços na contratação de atletas no mês de janeiro e esses jogadores precisam ser jovens. O ponto básico é: quanto mais jovem um atleta, mais caro ele costuma ser. E você sabe, o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras. E o Roger Guedes resolveu dar uma entrevista para comentar sobre seu futuro. Primeiro, ele respondeu sobre as propostas feitas pelo Grêmio na última janela de transferências, abre aspas, teve conversa sim, quando eu estava fazendo a pré-temporada na Espanha. Chegaram 2 ou 3 ofertas oficiais do Grêmio. Eles foram crescendo os números, mas nosso presidente não aceitou as propostas, disse o Roger Guedes em entrevista à TNT Esportes, se referindo ao Al Rayyan. Ele completa quando perguntado sobre a possibilidade de voltar ao Brasil em breve, talvez na janela de janeiro. Hoje não penso em voltar para o Brasil, principalmente por causa da minha família. Mas você sabe que no futebol, uma hora você está aqui, na outra está lá. Tenho contrato aqui também, tenho que cumprir e estou muito feliz. Só para lembrar que o contrato do Roger Guedes com o Al Rayyan do Catar só se encerra em junho de 2027. E a felicidade que ele citou da família tem muito a ver com sua remuneração. Roger Guedes ganha 5 milhões de reais por mês no clube Qatari. No Brasil, ele sabe que não teria a possibilidade de vencimentos tão altos. Negociar com o Al Rayyan é extremamente complicado por conta dos números do atleta. Temporada atual, no começo, de 9 jogos, 8 gols e 1 assistência. Na temporada passada, 39 jogos, 31 gols e 3 assistências. Desde que foi contratado, o Roger Guedes soma 74 jogos, 62 gols e mais 9 assistências. É por causa disso que, mesmo acenando com a possibilidade de uma oferta de 20 milhões de euros do Grêmio, o Al Rayyan se recusou a negociar. Isso significa que dá para imaginar que o Roger Guedes não volte tão cedo ao futebol brasileiro, talvez em julho de 26, em janeiro de 27. Esse é um tema que a gente vai abordar um pouco mais pra frente. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o São Paulo. O presidente do Tricolor, Júlio Casares, resolveu se manifestar através de suas redes sociais para explicar por que o São Paulo não jogará mais dentro de casa. O São Paulo ainda faz mais 4 jogos como mandante. Todas as partidas serão na Vila Belmiro. E a decisão de não atuar no Morumbi tem tudo a ver com uma série de shows. Serão 6 eventos que vão garantir 20 milhões de reais. Em suma, a decisão é financeira. O dinheiro utilizado com esses shows vai garantir, por exemplo, o pagamento de uma folha salarial, mas há muita reclamação de torcedores. E através das redes sociais, o Júlio Casares explicou, abre aspas, agendamos os shows para novembro, período em que havia menos jogos impactando o nosso calendário. No entanto, o calendário nacional, que terminaria em 21 de dezembro, foi alterado. A prioridade sempre será o futebol, e essa receita oriunda dos shows será importante para o pagamento das despesas do nosso time principal de futebol. Gostaria que você que está me assistindo comentasse no espaço para comentários o que você pensa. Você, na condição de presidente, precisando de dinheiro, aceitaria esses shows que vão garantir 20 milhões de reais ou não? Vale a lembrança de que esses 20 milhões líquidos equivalem a uma receita maior do que o São Paulo vai conquistar com bilheteria nos 19 jogos como mandante no Campeonato Nacional. Bora de mais uma informação exclusiva, bastidores da reunião entre São Paulo e Hernan Crespo para o planejamento da temporada de 2026. A reunião aconteceu nessa quarta-feira no centro de treinamento. Ficou definido que o São Paulo vai buscar jogadores jovens
com intensidade e baixo histórico de lesões. Esse vai ser o perfil de atletas que o tricolor vai buscar como contratação para 2026. Preocupação enorme com jogadores mais veteranos que têm um histórico de lesões, como, por exemplo, Oscar, Lucas Moura, Wendel, Luiz Gustavo, entre outros. Pois bem, aqui vem a informação exclusiva durante o papo entre dirigentes e a comissão técnica do Crespo. O treinador argentino pediu a palavra e solicitou que o São Paulo não contrate mais atletas sem que pelo menos ele seja consultado. O Crespo quer participar da escolha, ou emitir a sua opinião. Ah, esse é bom, esse é ruim, esse ajudaria, a preferência era por outro. E esse recado do Crespo tem tudo a ver com os últimos reforços contratados pelo São Paulo. O Crespo chega ao São Paulo em 18 de junho. Desde então o tricolor contratou Rafael Tolói, Mailton e Rigoni. Os 3 reforços foram contratados sem a participação do Crespo. Carlos Belmonte e Rui Costa, os homens fortes do departamento de futebol, foram quem conduziram as negociações sem a participação do Crespo, e o Crespo pediu que fosse ouvido daqui para frente. A saideira sobre o São Paulo, o tricolor pretende subir 6 atletas da base para o profissional depois da Copa São Paulo de Juniores. São 6 atletas mapeados pelo departamento de futebol profissional e há um entendimento de que eles podem ser bastante importantes. Quero falar agora sobre o São Paulo, que fez uma série de péssimos negócios na temporada envolvendo jogadores jovens. E agora acaba de conceder ao Bahia e, por consequência, ao Manchester City, um enorme desconto na venda de Rodrigo Nestor. O meio atacante vai ficar em definitivo no Bahia, mas pelo contrato de empréstimo estava estabelecida a necessidade do pagamento de 4 milhões e 700 mil euros. Ocorre que o acordo foi fechado em 3 milhões e 800 mil euros. 900 mil euros de desconto. Para piorar, o São Paulo devia ao Grupo City 1 milhão e 800 mil euros pela compra do Ferrarese, que ainda não havia sido paga. No fim das contas, em vez de 4 milhões e 700 mil euros, a transferência do Rodrigo Nestor vai render ao São Paulo 2 milhões de euros. Trazendo para a nossa moeda, o São Paulo teria direito a mais ou menos 30 milhões de reais, mas vai ficar com apenas 12 milhões e meio de reais, valor que será pago ao longo de 3 anos. É também por essas e outras que o tricolor sofre tanto no aspecto financeiro. É um São Paulo que se apressa para vender Lucas Ferreira, Matheus Alves e companhia. É um São Paulo que concede descontos gigantes para um clube que tem por trás o Grupo City, no caso o Bahia. Enfim, gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentários só para registrar e ser justo. Vale a lembrança de que o Bahia já havia desembolsado para a aquisição do Rodrigo Nestor por empréstimo no início dessa temporada, 9 milhões e 400 mil reais. Severino Costa, boa noite, Nicola. Fala, meu like é número 4. Essa reunião da diretoria fez hoje. Teve novidades sobre reforços para o ano que vem? Qual é a novidade da reunião? Bora lá. Severino, encontro que serviu para mapear reforços, discutir nível de investimento e começar a debater quem fica e quem sai. A ideia da diretoria é não divulgar absolutamente nada até o fim do campeonato. Por exemplo, quais são os atletas que vão sair, quais são os atletas que vão ficar. Isso o São Paulo vai tentar manter sob sigilo e a justificativa é óbvia. É muito ruim, por exemplo, para o Rigoni saber de forma pública que ele está fora dos planos. O São Paulo entende que ele tende a cair de produção. Mesmo vale para o Dineno. O Leandro já é carta fora do baralho, é só o terceiro goleiro. Luiz Gustavo, enfim. O São Paulo definiu nessa reunião quem fica, quem não fica e qual o nível de reforços que ele vai contratar. Importante registrar que se o São Paulo for a Libertadores, o nível de reforços é 1. Se o São Paulo não for para a Libertadores, o nível de reforços será outro menor. E aí, só para completar em relação a essa reunião, queria destacar que o São Paulo bateu muito na tecla hoje de que precisa contratar jogadores com intensidade e com pequeno histórico de lesões. Essas vão ser 2 marcas importantes para contratações em 2026. Não esperem por veteranos, não esperem por jogadores que vêm se contundindo com frequência. São Paulo pegou asco, São Paulo pegou trauma de excesso de lesões, e são vários os motivos. É a 3ª temporada consecutiva que o São Paulo, se não é o líder, está entre os líderes, entre os times que mais tiveram jogadores machucados. Então, por conta desse episódio, a busca do São Paulo, seja para reforços na Libertadores, seja para reforços sem Libertadores, vai ser por jogadores de intensidade, de muita capacidade física, que correm por toda a parte do campo e que têm um pequeno histórico de lesões. São Paulo tem tido muitos problemas. Nessa temporada,
Oscar, Lucas, Luiz Gustavo, Wendel, são 4 jogadores grandes que jogaram pouco. Isso sem falar em Caleri, Rian Francisco e André Silva, que tiveram lesões ligamentares do joelho, pelo menos 7 meses de ausência. Ferreira se contundindo a todo instante, enfim. O São Paulo teve pelo menos 19 atletas que se machucaram. E para a próxima temporada, o objetivo é ter um time mais saudável do ponto de vista físico, time que sofra menos, que aceite mais as exigências, até porque uma das marcas da administração Márcio Carlomagno, que desde a semana passada está tocando o departamento de futebol de São Paulo, é cobrança. Ele já acertou um mês de direito de imagem, pretende resolver o outro mês de direito de imagem nos próximos dias e vai cobrar da comissão técnica, que vai repassar essa cobrança para o elenco de futebol, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.